O surto de cólera em Moçambique provocou quase 4.000 infectados e 62 mortos em 8 meses. Segundo o mais recente balanço, os surtos estão ativos em 5 províncias do centro e do norte daquele país. De acordo com o boletim da Direção Nacional da Saúde Pública do Ministério da Saúde daquele país, com dados até 16 de junho, o surto de cólera provocou 3.998 infectados desde 17 de outubro, dos quais 3.466 na província de Nampula, com 40 óbitos, seguindo-se a Zambésia, no centro, com 352 casos e 12 mortos. Em menos de 2 semanas, registaram-se mais 129 casos e 3 óbitos face ao balanço anterior, com dados até 4 de junho. Atualmente há surtos da doença ativos nos distritos de Maromeu, província de Sofala, de Guru, Manica, Xangara, Tete e na Zambésia e Nampula. Até o momento, o surto registra uma taxa de letalidade de 1,6%, sendo que 48 dos 62 óbitos foram registrados nas comunidades fora das unidades de saúde. O surto da cólera em Nampula foi declarado no dia 17 de outubro de 2024. Mais de 1,7 milhões de pessoas foram vacinadas em maio contra a cólera na província moçambicana de Nampula, correspondendo a 99% da meta inicial, anunciaram anteriormente as autoridades da saúde. Segundo o responsável, a situação da cólera na província de Nampula está controlada, com uma redução de casos nos 4 centros de tratamento da cólera abertos nos 4 distritos. A diretora do FMI considera que o conflito com o Irão agrava a tensão no comércio internacional. Alertou para os riscos crescentes para a economia global, embora destaque sinais de resiliência e oportunidades emergentes. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, alertou que o novo conflito no Médio Oriente, particularmente com o Irão, está a intensificar a incerteza no comércio mundial, já fortemente abalado pelas recentes tensões entre grandes potências econômicas. Em entrevista à Euronews, Georgieva, que foi vice-presidente da Comissão Europeia, salientou que este novo foco de instabilidade vai agravar ainda mais as perspectivas econômicas globais, no momento em que as disputas comerciais impulsionadas pelo regresso de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos já fragilizam os fluxos de trocas internacionais. Desde o início do novo mandato de Trump, a sua administração tem imposto tarifas a vários parceiros comerciais, começando pelo México e Canadá e alargando-se a uma prolongada guerra econômica com a China. As tarifas entre Washington e Pequim atingem já níveis superiores a 100%. A 2 de abril, Trump impôs novos direitos aduaneiros a diversos países, incluindo os da União Europeia, num dia que apelidou de Dia da Libertação. Ainda assim, decretou uma trégua de 90 dias, que termina a 9 de julho. A UE enfrenta atualmente tarifas de 50% sobre o aço e o alumínio, 25% sobre automóveis e 10% sobre o total das suas exportações para os EUA. Apesar do contexto adverso, a responsável pelo FMI mostrou-se moderadamente otimista. Georgieva destacou também como sinais positivos o recente acordo entre os Estados Unidos e a China, bem como o tratado comercial alcançado com o Reino Unido. Georgieva referiu, sublinhando a importância de encontrar novas oportunidades em tempos de incerteza e que a Comissão Europeia está a seguir uma estratégia ativa de diversificação dos seus parceiros comerciais.
mundiais, através da celebração de novos acordos em várias regiões do mundo. Putin diz que a Rússia pode mediar acordo entre Israel e Irão enquanto intensifica ataque à Rússia. A Ucrânia. O líder russo afirmou ter partilhado a proposta de Moscou com Irão, Israel e os Estados Unidos. Vladimir Putin ofereceu para ajudar a mediar o fim do conflito entre Israel e o Irão, ao mesmo tempo que Moscou intensifica a sua guerra contra a Ucrânia. Em declarações aos editores das agências noticiosas internacionais, em São Petersburgo, Putin sugeriu que o Kremlin poderia ajudar a negociar um acordo que permitisse a Teherão prosseguir um programa nuclear pacífico, ao mesmo tempo que atenuaria as preocupações de segurança de Israel. Putin afirmou tratar-se de uma questão delicada, mas acredita que é possível encontrar uma solução. O líder russo afirmou ter partilhado a proposta de Moscou com o Irão, Israel e os Estados Unidos. Há décadas que a Rússia tem mantido um equilíbrio delicado no Médio Oriente, mantendo boas relações com Israel, ao mesmo tempo que desenvolve fortes laços econômicos e militares com o Irão. Uma política que poderia permitir a Moscou desempenhar o papel de mediador de poder na região. No entanto, o Kremlin assinou um acordo de parceria estratégica com Teherão em janeiro, enquanto a sua relação com Israel tem sido testada pelas guerras em Gaza e na Ucrânia. Depois do conflito entre Israel e o Irão ter surgido na passada sexta-feira, a Rússia instou Israel a mostrar contenção na sua campanha contra o Irão e condenou os seus ataques como violações da Carta das Nações Unidas e do direito internacional, as mesmas contraversões que a comunidade internacional tem repetidamente afirmado que Moscou tem cometido na Ucrânia. A China inicia esta sexta-feira uma retirada organizada dos seus cidadãos que se encontram em Israel. Esta e outras notícias para conferir no Giro pelo Mundo. Face à escalada do conflito entre Israel e o Irão, a China começa a retirar a partir desta sexta-feira os seus cidadãos residentes em território israelense. A medida foi confirmada pela Embaixada da China em Israel, que nos últimos dias tem procedido ao registro de cidadãos chineses específicos no abandono do país. De acordo com a missão diplomática, não se pode descartar um agravamento da situação e, por isso, a evacuação será feita por via terrestre em grupos organizados com transporte de ônibus até o posto fronteiriço de Taba, na fronteira com o Egito. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês revelou que algumas transferências já foram efetuadas com sucesso nos últimos dias, embora sem detalhar o número exato de pessoas. Segundo dados oficiais, vivem atualmente cerca de 1.200 cidadãos chineses em Israel. Paralelamente, a China também iniciou a retirada dos seus nacionais que se encontram no Irão, onde a comunidade chinesa é significativamente maior, rodeando os 4.000 indivíduos. Até esta quarta-feira, mais de 790 já tinham sido transferidos para zonas seguras em países vizinhos, como o Azerbaijão e o Turquemenistão. Outros 1.000 encontram-se em processo de evacuação. Um relatório apresentado esta quinta-feira em Paris alerta para a subnotificação da violência sexual na guerra da Ucrânia, com destaque para os casos que envolvem os homens. Estigmas sociais, medo e falta de apoio institucional são apontados como as principais barreiras ao relato das vítimas. O documento apresentado em Paris resulta de um simpósio realizado em novembro passado em Kiev, com o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros franceses e a participação da ONG, vítimas, juristas e decisores políticos. Entre fevereiro de 2022 e agosto de 2024, a Missão de Observação dos Direitos Humanos da ONU documentou 376 casos de violência sexual relacionados com o conflito. No entanto, os autores do relatório
relatório sublinham que o número real é certamente muito mais elevado. Um dado particularmente relevante é que 262 dos casos confirmados envolveram vítimas do sexo masculino, um grupo cujo muitas vezes permanece invisível devido à vergonha e ao medo de estigmação. Enquanto os números permanecem ocultos sob camadas de silêncio e trauma, cresce o apelo internacional para que a comunidade ucraniana e internacional enfrentem de forma direta este problema. Mais um episódio trágico no conflito entre Israel e a Palestina. Pelo menos 18 palestinianos morreram vítimas de disparos israelenses junto a um ponto de ajuda humanitária em Gaza. Entre os mortos, há civis que apenas procuravam alimento. A informação foi confirmada pela Defesa Civil do território, que aponta que 15 das vítimas foram encontradas homologadas desde a madrugada à espera de alimento em Deir al-Balah. Outras 3 pessoas foram mortas no norte, próximo da cidade de Gaza, atingidas por disparos. Organizações não governamentais denunciam ataques casuais a civis que buscam ajuda, com a população a viver sob bloqueios e bombardeamentos constantes. A situação é considerada crítica com o aumento da fome, doenças e colapso total dos serviços de saúde. Angola lançou um forte apelo à União Africana na defesa da indústria de diamantes naturais. O desafio foi lançado pelo Ministro dos Recursos Minerais na abertura de uma mesa redonda ministerial. Angola quer os países africanos produtores de diamantes a falarem a uma só voz na defesa da indústria dos diamantes naturais. A proposta foi deixada esta quarta-feira em Luanda pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás durante a mesa redonda ministerial com representantes de vários países do continente. No encontro que reuniu representantes do Botsuana, África do Sul, Namíbia, República Democrática do Congo e Angola, o governante destacou a necessidade urgente de os países produtores de diamante do continente definirem uma estratégia comum. Esta não é apenas uma questão de mercado, é uma questão de justiça econômica e dignidade cultural, sublinhou Diamantino Azevedo. O ministro angolano considerou que os consumidores devem ter consciência de que, ao optarem por diamantes naturais, estão a apoiar a transformação social em África, financiando escolas, hospitais e sonhos. Face à crescente procura por diamantes sintéticos, sobretudo nos mercados dos Estados Unidos e da China, o governante defendeu que a África deve reforçar a sua narrativa, apostando em inovação, rastreabilidade e ética na produção. Atualmente, o continente é responsável por mais de 65% da produção mundial de diamantes em bruto. Azevedo salientou ainda que em Angola os diamantes têm sido um papel crucial na construção do país, com investimentos em setores essenciais como a educação, saúde e infraestruturas. Em 2024, o país produziu mais de 14 milhões de quilates, estando agora a apostar em transparência, valorização e a boa governação do setor.